fenômeno da fake news tem preocupado as autoridades da Justiça Eleitoral brasileira há algum tempo. E uma série de medidas está sendo tomada para evitar maiores problemas na eleição municipal do ano que vem. Até que ponto as fake news vão influenciar o resultado das próximas eleições, hein? Meu convidado hoje, especialista em direito eleitoral e grande estudioso do tema, o advogado Vladimir Capistrano. Boa tarde, doutor Vladimir. Boa tarde, Diógenes. Desde a eleição passada, o TSE, no caso o Tribunal Superior Eleitoral, vem trabalhando para combater o que ele chama de desinformação. O que vai acontecer agora vai ser uma continuidade desse trabalho, Vladimir? É isso mesmo, Diógenes. O Tribunal, a Justiça Eleitoral Brasileira, e capitaneado pelo TSE, nas eleições de 2018, tiveram uma preocupação muito forte no efeito que a disseminação de notícias falsas, as fake news, pudessem ter sobre o resultado da eleição. Nós tínhamos algumas experiências no cenário externo, no cenário internacional, como as eleições dos Estados Unidos de 2016, como o Brexit na Inglaterra, as próprias eleições sobre a separação da Catalunha da Espanha. Existia comprovadamente uma influência muito forte de notícias falsas, de fake news nesses processos eleitorais. E a Justiça Eleitoral Brasileira tinha essa preocupação sobre a influência que essas notícias falsas pudessem ter nas eleições presidenciais de 2018. A partir dessa preocupação, na época, sob a presidência do ministro Luiz Fux, o TSE passou a adotar uma série de providências para tentar combater esse fenômeno das notícias falsas, das fake news. Instalou-se um comitê composto por vários órgãos de inteligência do Poder Executivo, das polícias, das Forças Armadas, do Ministério Público, da Justiça Eleitoral. Até a imprensa, né? Organismos da imprensa, dos provedores de internet, para tentar criar mecanismos que impedissem o impacto dessas notícias falsas no processo eleitoral. Esse comitê, ele subsistiu até esse ano de 2020, ele atuou forte, até esse ano de 2019, ele atuou fortemente nas eleições de 2018, propôs medidas que foram adotadas pela Justiça Eleitoral e agora a ministra Rosa Weber, que é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ela encerrou as atividades desse comitê, porque ela entendeu que esse comitê já tinha cumprido o seu papel e instalou novos mecanismos de formulação de políticas para o combate às notícias falsas, à desinformação no processo eleitoral brasileiro. Acabou o comitê e agora é o Programa de Enfrentamento à Desinformação. Esse programa foi lançado no finalzinho de agosto. De agosto, né? Esse programa ele visa estudar medidas que possam ser implementadas pela Justiça Eleitoral na tentativa de conter a influência dessas notícias falsas no processo eleitoral brasileiro. O senhor ocupava a função de juiz eleitoral na última eleição. À luz dessa experiência, eu lhe pergunto, esse comitê conseguiu minimizar os efeitos das fake news ou foi somente um aprendizado? Um pouco de cada, Diógenes. Houve sim uma importante influência no sentido de minimizar o impacto das fake news no processo eleitoral. Inclusive porque, como as atividades desse comitê foram bastante divulgadas, as próprias pessoas ficaram receosas de determinadas medidas que pudessem caracterizar a disseminação de notícias falsas e, a partir daí, serem tomadas providências no âmbito da investigação. Mas também houve a influência, isso é inegável, inclusive há processos em tramitação na Justiça Eleitoral, no âmbito do TSE, que estão atualmente investigando a utilização de notícias falsas em prol de determinados candidatos à eleição presidencial. Mas foi, sobretudo, um aprendizado. A Justiça Eleitoral, ela a partir do trabalho desse comitê, ela pôde se aparelhar melhor, se instrumentalizar na tentativa de, nos processos eleitorais futuros, ter mecanismos mais fortes, mais efetivos no combate às fake news. Tá. Foi, sobretudo, um aprendizado. Eu lhe pergunto, há algum hoje instrumento jurídico que permita punir quem se utilizou de fake news para levar vantagem na eleição? Agora, no ano de 2019, foi editada uma lei que criou um tipo penal novo no Código Eleitoral, que é a denunciação caluniosa por meio de notícias falsas com fins eleitorais. É uma tentativa do legislador de impor limites a essas pessoas que atuam sabendo que estão disseminando notícias falsas, mas fazendo isso com o objetivo de tirar proveito eleitoral.
é um instrumento, um mecanismo forte. Na próprio Código Eleitoral e também na Lei das Eleições já temos mecanismos que visam impedir a disseminação da notícia falsa ou pelo menos garantir o direito de resposta aos candidatos que sejam atingidos por notícias falsas. Essa possibilidade, ela chega inclusive à perspectiva de exclusão de sites ou de postagens que sejam caracterizadas como notícias falsas. O que a Justiça Eleitoral tem que ter muito cuidado, e nisso a Justiça Eleitoral em 2018 foi muito sábia, muito serena, é impedir que o combate às fake news se transforme em censura prévia. Isso daí é um limite muito tênue. E conseguiu? Em 2018, sim. A Justiça Eleitoral, ela interviu o mínimo possível no debate político. Muitos candidatos apresentaram representações acusando determinadas postagens de serem fake news, de serem notícias falsas. E a Justiça Eleitoral foi muito parcimoniosa no sentido de só intervir quando era uma coisa evidente. Quando se tratava mais de uma crítica política, a Justiça Eleitoral teve a serenidade, teve a sapiência de não intervir no debate político e deixar que o eleitor pudesse distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Eu lhe perguntei sobre o instrumento político para punir, porque a principal campanha de 2018 foi a presidencial. E a eleição de Jair Bolsonaro ela foi muito marcada por acusações e o uso dessa questão das fake news, do uso de ferramentas na internet. Nesse caso da eleição presidencial, ficou caracterizado isso em algum momento? No final do segundo turno, sim. Nos últimos dias do segundo turno, houve uma utilização mais massiva de disseminação de notícias, sobretudo através de grupos de WhatsApp, que é a rede de mensagem direta mais utilizada hoje em dia. E é esse justamente o objeto de uma investigação que ainda tramita na Justiça Eleitoral, no TSE. Inclusive gerou uma CPI do Congresso Nacional, CPI, que apura CPI das fake news, também exatamente. a movimentação, não só, claro, do presidente Jair Bolsonaro, mas também de outros candidatos, né? Então, a Justiça Eleitoral, quase todo o processo conseguiu preservá-lo da presença mais massiva das fake news, mas, de fato, no final da campanha, nos últimos dias do segundo turno, foi identificado uma utilização mais massiva de notícias falsas postadas através do aplicativo WhatsApp. A Justiça Eleitoral está apurando isso e, após a apuração, se encontrarem culpados, serão punidos na forma do que previa a legislação de 2018. Esse crime novo que foi incluído no Código Eleitoral é de 2019, ele não retroage para punir quem efetivamente tenha praticado essa conduta em 2018. Mas os mecanismos que existiam na legislação de 2018 serão aplicados. Doutor Vladimir, fofoca é coisa antiga, o uso de notícias falsas em eleições sempre foi uma coisa recorrente, levantamento de falsos, como se diz no interior. O que é que muda nesse atual momento? São as redes sociais, é esse mundo digital, essa internet que a gente vive no dia a dia? Eu costumo dizer isso, os estudiosos também dizem, que desde que inventaram a informação, também veio junto a desinformação. Justamente essa tentativa de propagar notícias que não são verdadeiras. Então, é um fenômeno antiquíssimo. É um fenômeno que remonta à palavra escrita. A palavra escrita, sobretudo. A Grécia Antiga, Roma. O que é novo nesse processo? É a capilaridade da internet e, sobretudo, das redes sociais. Porque, a partir da popularização das redes sociais, o cidadão comum ele deixou de ser apenas um receptor de notícia. Ele passou a ser também um emissor de notícias. Ou seja, nós demos um poderoso instrumento, uma poderosa ferramenta a qualquer pessoa que tenha acesso à internet e às redes sociais. Em vez do controle remoto, um smartphone. Um smartphone. E, infelizmente, nós não demos a essas pessoas a responsabilidade, ou pelo menos não fomos capazes ainda de fazer chegar a essas pessoas que, na mesma medida em que elas têm a possibilidade de disseminar notícias, elas têm a responsabilidade pelas notícias que elas disseminam. Ou seja, nós demos uma poderosa ferramenta, mas as pessoas não estão ainda cientes da responsabilidade que aquilo significa. E passam a disseminar notícias que não são verdadeiras. Às vezes inconscientemente, mas às vezes conscientemente. Então, o que falta é educação tecnológica. Esse é um termo que os estudiosos utilizam muito. A gente vai chegar ao ponto de punir o eleitor que passa uma informação falsa, que repassa um conteúdo falso? Hoje em dia nós já temos instrumentos para isso na legislação eleitoral. Agora, o que a legislação eleitoral exige é que aquele conteúdo seja sabidamente falso, sabidamente inverídico, justamente para tentar diferenciar do que é uma crítica política mais contundente, mais forte, do que é uma notícia falsa. Se o eleitor, ele ciente da falsidade daquela notícia e ciente, sobretudo, porque aquela notícia é tão falsa que é impossível que seja verdadeira, ou seja, quem olha
a notícia, à primeira vista, já sabe que é falso. Se ele dissemina, ele já pode ser punido. A gente citou o fato da eleição presidencial, mas eu lhe pergunto, na eleição do Rio Grande do Norte, esse fenômeno ficou evidente? Deu trabalho para quem estava acompanhando as eleições passadas? Não, nós não tivemos aqui na eleição do Estado do Rio Grande do Norte, nas eleições estaduais, a utilização de fake news. Tivemos muitas representações de candidatos que se sentiam atingidos por disseminação de notícias e acusavam aquela notícia de ser notícia falsa. Mas nada Nenhuma delas foi evidente. comprovada e a Justiça Eleitoral não determinou a retirada de nenhuma postagem ou de nenhum site do ar por conta dessa acusação de utilização de fake news. Aqui nós não tivemos esse fenômeno. Pelo que o senhor vem acompanhando, vem estudando, os grandes sites e as grandes redes sociais têm ajudado a tentar combater essa desinformação? Sem dúvida. Essa tem sido assim, um dos principais mecanismos de colaboração, aí tanto para a Justiça Eleitoral quanto para a Justiça Comum. Os sites, os órgãos de imprensa tradicionais, a mídia tradicional e também as redes sociais, inclusive o Facebook, Twitter. O Twitter, inclusive, recentemente informou que não mais permitirá o patrocínio de publicidades com conteúdo político. Destas redes parece que está mais assertiva, está mais objetiva. Mas o Facebook, que permite a propagação de notícias de conteúdo político, eles têm colaborado fortemente com as autoridades no sentido do combate às fake news. E há uma ferramenta no Facebook, que é a denúncia da postagem. Quando o Facebook recebe uma denúncia de que aquela postagem pode ser uma fake news, imediatamente ela aciona os mecanismos de checagem. E se ela checar que é uma notícia falsa, ela grava aquela postagem com uma possibilidade de ali ser uma notícia falsa. As redes sociais têm sim colaborado muito fortemente com as autoridades no combate às fake news. A Justiça brasileira firmou parcerias, inclusive, com órgãos de investigação americanos, uma interação com outros países. E aí eu lhe pergunto, algum país hoje está imune ao fenômeno da fake news num processo eleitoral? Nenhum país está imune. Isso é uma constatação que a gente, inclusive, percebe das experiências das eleições internacionais que tiveram uma forte influência pela utilização das fake news. O exemplo mais marcante, a eleição dos Estados Unidos em 2016, em que a candidata Hillary Clinton foi absolutamente difamada pela utilização de fake news. Não há nenhum país imune à utilização de fake news. Há países, os estudiosos apontam isso, em que a população é mais cuidadosa e, sobretudo, mais vigilante contra a utilização de fake news. E nesses países, a Alemanha é o exemplo mais marcante disso tudo, tem sido menos vulnerável. Tem sido menos impactados, os processos eleitorais têm sido menos impactados pela utilização de fake news, mas aí por conta de uma questão educacional da população que se precaver no sentido de checar as notícias, não disseminar o que pode ser conteúdo falso. Ou seja, a perspectiva é sempre da educação tecnológica. O combate, a punição é muito mais difícil. Se o senhor tivesse de dar um conselho ao eleitor, a quem está acompanhando essa entrevista, o que é que o senhor diria ao eleitor em relação à fake news? Que sempre antes de passar adiante qualquer notícia que ele imagine que possa ser falsa, ele cheque. Nós temos importantes instrumentos de checagem de notícias, agências de checagem de notícias, que podem ser instrumentos eficazes no sentido de saber se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Então, antes de postar, antes de compartilhar, antes de encaminhar, cheque a veracidade da notícia. É isso aí. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do advogado Vladimir Capistrano, ele que é especialista em direito eleitoral e um dos estudiosos em fake news, que é o assunto do momento aí, tanto na justiça eleitoral como também nas eleições. Muito obrigado. Eu que agradeço, Diógenes. Um abraço.